Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Esse canal tem a proposta de trazer sempre respostas bíblicas aos seus questionamentos. Aqui nós falamos de Bíblia, de religião, nós falamos de assuntos polêmicos, mas acima de tudo, nós falamos sobre Deus e sobre a sua pessoa e sobre o desejo dele para a sua vida. Portanto, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e vamos ao vídeo de hoje, porque o vídeo de hoje é bem polêmico. Fica com a gente aí até o final. Muito bem, nessa semana circulou um vídeo aí nas redes sociais, eu recebi de vários grupos e algumas pessoas me pediram, pastor, fala a respeito desse vídeo, comenta um pouquinho sobre esse vídeo aí. Eu confesso que fiquei surpreso diante do conteúdo do vídeo. E antes que você já diga assim, mas você pegou do vídeo fora do contexto, eu quero dizer para você que eu assisti o vídeo, eu acompanhei toda a mensagem, eu assisti tudo, mas deixa eu dizer uma coisa para você, os fins não justificam os meios. Conclusões equivocadas não são justificadas a partir de um contexto. Você pode pintar o melhor contexto do mundo, se você chegou a uma conclusão errada, a conclusão errada sempre será errada, independentemente do contexto do vídeo. Então, a conclusão do vídeo, um trecho do vídeo que foi aí circulado pela internet, é uma conclusão errada, foi uma conclusão equivocada. Eu quero trazer isso de maneira respeitosa, naturalmente, num bom tom, falando de maneira a que não venhamos a ferir ninguém, mas como pastor, eu quero me levantar para dizer, não concordo com este posicionamento. E eu sei que há muitos evangélicos, há muitos outros pastores também de várias denominações que não concordam com a fala, com o vídeo que foi circulado aí pela internet, tá bom? Então se você, como eu, não concorda, compartilhe aí, deixe o seu like nesse vídeo. Eu sei que muita gente precisa ouvir acerca do que a gente vai apresentar. Bom, sem mais demoras, vamos à análise do vídeo de hoje. É um vídeo do pastor Ed René, um vídeo que foi realmente bastante comentado aí nos últimos dias. Então eu vou soltar pequenos trechos e aí a gente vai fazendo comentários em cima desses trechos desse vídeo, tá bem? Vamos lá? Eu leio essa carta de Paulo a Filemon e eu penso da seguinte maneira, essa carta ela é insuficiente para mim. Talvez esse é o grande desafio da igreja contemporânea, olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Sério? Vou repetir. Olhar a Bíblia como um livro insuficiente. A Bíblia não é um livro insuficiente. A Bíblia é um livro suficiente por demais. Talvez a minha cosmovisão, talvez a lente que eu esteja usando para interpretar a Bíblia é que seja insuficiente. Bom, no decorrer do vídeo, eu vou cortar alguns trechos para não ficar muito longo, mas o pastor ele vai mencionar que a insuficiência da Bíblia se dá por questões que não são aplicáveis hoje. E eu vou discorrer um pouco mais sobre isso, mas ele chega a citar, por exemplo, a questão do estupro e da mulher. Eu acho que eu vou fazer um vídeo posteriormente só sobre este assunto, porque eu acho que só este assunto já dá um vídeo aqui no canal. Mas há que se entender alguns aspectos muito importantes da Bíblia. A gente precisa considerar a hermenêutica, a gente precisa considerar a exegese, a gente precisa considerar a tolerância e a paciência divina. Parece que todos esses elementos eles são descartados. E aí, quando a gente pega a Bíblia com a ótica contemporânea, moderna, a gente vê alguns textos da Bíblia e diz assim, não, isso aqui tem que descartar. Será que é isso mesmo? Vamos continuar vendo trechos do vídeo. Eu vou me aprofundar um pouco mais nesses elementos que eu mencionei. Hermenêutica, exegese, enfim, estes elementos que mencionei para vocês. Vamos continuar um pouquinho mais vendo o vídeo. É nesse sentido que eu estou dizendo que a Bíblia é um livro insuficiente. A ética bíblica reflete uma estrutura de sociedade daquele tempo, daquele mundo, daquela época.
E não dá para a gente pegar um texto que foi escrito 4.000 anos antes, 3.000 anos, 2.000 anos e trazer para hoje, aplicando literalmente o que esse texto está dizendo, sem perceber que nas suas linhas a Bíblia é insuficiente, mas nas suas entrelinhas, na revelação que traz a respeito do Cristo ressurreto, a Bíblia explode promovendo uma grande revolução e uma grande transformação no mundo. Então a gente precisa atualizar a Bíblia, porque se eu não atualizo a Bíblia, e se eu leio literalmente e digo, está suficiente a leitura literal da Escritura, eu legitimo escravidão. Bom, aqui tem um monte de coisa que dá pra gente comentar, mas vamos lá, vamos por partes, não é? Vamos por partes. Primeiro, eu gostaria de citar uma frase de Lutero, uma frase muito interessante de Lutero, na verdade uma frase atribuída a Lutero, e diz mais ou menos o seguinte: a Bíblia ela não é antiga, a Bíblia ela não é moderna, a Bíblia ela é eterna. Ela não é nem antiga e nem moderna, ela é eterna. Como eu mencionei há pouco, aquilo que a gente precisa é usar as ferramentas corretas quando nós vamos à Bíblia. Ora, se eu vou estudar um livro que tem 4.000 anos de existência, eu não posso simplesmente pegar a minha lente moderna, a minha lente contemporânea, a minha lente atual, quem sabe a minha lente ideológica, a minha lente feminista, a minha cosmovisão de direita ou de esquerda, seja lá qual for, e olhar a Bíblia com estas lentes e dizer, puxa, a Bíblia é um livro que precisa ser atualizado. Sabe, eu não quero ser irônico de maneira nenhuma, como eu falei, eu quero trazer sempre uma resposta num tom respeitoso, mas parece que a tecnologia nos envolveu de tal maneira que a gente acorda, olha para um celular e vê lá, olha, atualização de software. Ok, vamos atualizar aqui o celular, ele tem uma versão mais nova, aí a gente vai abrir um aplicativo e tem lá, esse aplicativo precisa de atualização e você atualiza, e aí você com esses mesmos óculos pega a Bíblia e olha e lê e diz, não, o negócio está equivocado aqui, vamos atualizar a Bíblia não é um aplicativo. A Bíblia não precisa ser atualizada. Quem precisa atualizar sou eu. Quem precisa mudar a maneira de ler a Bíblia sou eu. E se você ler a Bíblia tal como ela é, você não vai legitimar a escravidão coisíssima nenhuma. Quando nós pegamos um texto fora do seu contexto, nós fazemos dele um pretexto. Não podemos pegar a Bíblia em um texto, em uma passagem isolada e a partir daí eu dizer que a Bíblia está desatualizada e que a gente precisa atualizar a Bíblia. Não é assim que nós fazemos teologia. A Bíblia se explica. A Bíblia ela é completa, ela é ampla. Eu não posso simplesmente pegar um trechozinho e dizer que por causa daquele trecho eu vou legitimar a escravidão. Por exemplo, deixa eu ler para vocês Gálatas capítulo 3 e o verso 28, só para que vocês entendam. Se eu pego um trecho ali de Filemon, como foi mencionado pelo colega pastor, se eu pego um trecho, quem sabe, de uma passagem no Antigo Testamento, mas sem dar uma olhada na Bíblia como um todo, qual que é a teologia, qual que é a visão bíblica no seu todo, aí eu vou chegar a uma conclusão de que a Bíblia legitima a escravidão. Mas quando eu pego a Bíblia aqui em Gálatas, por exemplo, capítulo 3 e o verso 28, olha o que diz. Verso 27 e verso 28. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, eu estou revestido de Cristo. E o que uma pessoa revestida de Cristo, o que ela tem, como ela se comporta, como ela é, quais são os padrões? Vamos ver o que Paulo diz. E verso 28, e nisto não há nem judeu e nem grego, nem escravo e nem livre, nem macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Não há nem escravo nem livre. A Bíblia legitima a escravidão? Não, mas se eu pegar um trecho isolado da Bíblia, eu vou legitimar a escravidão. É porque essa não é a maneira correta de se fazer exegese. É porque essa não é a maneira correta de se fazer hermenêutica. Eu tive um professor na faculdade de teologia que dizia o seguinte, você consegue provar qualquer heresia, basta você tirar um texto fora do seu contexto. Eu quero indicar um livro, esse livro aqui, olha, A Espiral Hermenêutica. É um livro do Grant Osborne, eu fiz a leitura desse livro enquanto nós fazíamos o mestrado na área de teologia,
E esse é um livro muito interessante. Não vou dizer para você que eu concordo com tudo que está escrito aqui, mas tem uma parte que eu gostei muito, eu acho que é muito interessante e bem propícia a este momento. O texto diz o seguinte: todo leitor ele traz consigo um conjunto de preconceitos, isto é, crenças e ideias que compõem a herança de seus antecedentes e da comunidade que lhe serve de paradigma. Então ninguém vai para o texto isento de conceitos prévios. Raramente lemos a Bíblia em busca da verdade. O que mais acontece é que queremos harmonizá-la com o nosso sistema de crenças e ver seu significado sob a perspectiva de nosso sistema teológico pré-concebido. Interessante. Aí ele vai dizer o seguinte: mas isso não é de todo ruim. Você olhar a Bíblia tendo já conceitos, tendo uma carga, né, antecedente, não é de todo ruim. Nossos pré-conhecimentos são nossos amigos, não nossos inimigos. Eles fornecem um conjunto de dados com os quais podemos construir sentido do que lemos. Por esse ângulo, somos todos intérpretes do tipo resposta do leitor. O problema é que nosso pré-conhecimento facilmente se transforma em preconceito. Um conjunto de dados a priori que colocam uma forma sobre a Bíblia e obrigam-na a se moldar a noções pré-concebidas. Aqui está o problema. É quando eu pego todos os meus conhecimentos prévios, os meus pré-conceitos, e quero forçar a Bíblia a dizer aquilo que ela não está dizendo. E continua. Até certo grau, precisamos colocar essas ideias entre parênteses e permitir que o texto aprofunde ou às vezes desafie e até mude essas ideias previamente estabelecidas. Na condição de leitores, precisamos nos colocar diante do texto e permitir que ele se dirija a nós, em vez de ficar por trás dele, forçando-o aí aonde queremos. E ele conclui dizendo assim: as ideias e o repertório do leitor são importantes no estudo das verdades bíblicas, o que deve, porém, ser usado para estudar o significado e não para criar algum significado que não esteja no texto. Então, quando eu digo que a Bíblia precisa ser atualizada, na verdade eu estou usando os meus pré-conceitos, os meus conceitos prévios, eu estou partindo da minha premissa, da minha cosmovisão, forçando a Bíblia a dizer alguma coisa, ou adequar-se ao meu conhecimento, adequar-se à minha ideia, e não permitindo que ela mesma se explique, que ela mesma fale. Se você fizer uma análise da Bíblia como um todo, você vai perceber que Martinho Lutero acertou em cheio. A Bíblia ela não é nem antiga e nem moderna, ela é eterna. Então eu pegar situações específicas no Antigo Testamento, aplicações locais, situações de tolerância divina e dizer que a Bíblia precisa então ser atualizada, não reflete uma teologia coerente. Não reflete uma teologia coerente. Quando nós utilizamos estes métodos corretos para interpretar a Bíblia, nós vamos perceber aquilo que tem a sua aplicação local, aquilo que reflete a tolerância divina, a paciência de Deus, o contexto da época. E a gente vai entender aquilo que é princípio universal, que ultrapassa todos os tempos, culturas, geografia, tudo. Mas para isso, eu tenho que usar as ferramentas corretas. Eu não posso simplesmente olhar a Bíblia com os meus olhos. Mas vamos continuar assistindo um pouco mais do vídeo e aí a gente vai comentar um pouco mais. Da mesma forma que tem gente ainda hoje legitimando o machismo, dizendo que o marido é o cabeça da mulher e a mulher tem que ser submissa. E não leu direito a Escritura, não atualizou a Escritura. Bom, eu já falei sobre isso daqui, né? Eu vou até deixar no cardzinho aí em cima para que você possa ver um vídeo sobre este assunto, mas o problema não está no que a Bíblia diz. O problema não está em que o marido é o cabeça da mulher. Isso é bíblico. Eu não tenho que atualizar a Bíblia, eu não tenho que atualizar este conceito. Este conceito é bíblico. O problema não está no que está na Bíblia, o problema está em quem está lendo a Bíblia. Então, quando a pessoa lê que o marido é o cabeça da mulher e agora ele entende que isso aqui é machismo, ele entende que isso aqui é um problema, então o problema está com ele, não está com a Bíblia.
Porque quando você vai à Bíblia em Efésios, fala, vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Diz, puxa vida, então, tá vendo aí, pastor? Machismo, só que esquece do verso 21. Eu estava lendo Efésios 5, 22. Mas qual é a premissa básica de Paulo? Como é que ele começa o seu texto? Paulo começa no verso 21 dizendo assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. É uma sujeição mútua, é uma sujeição de todos. Todos. Então, o princípio que Paulo estabelece, que a Bíblia estabelece, é um princípio de sujeição mútua. E aí é dentro deste conceito de sujeição mútua que Paulo vai discorrer as relações matrimoniais, mas de maneira muito impressionante. Paulo faz um comparativo incrível que eu já discorri nos meus vídeos anteriores, mas eu vou repetir rapidamente para vocês, porque Paulo fala que a mulher deve estar sujeita ao marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, peraí, Cristo é o salvador do corpo. É dentro desse contexto de que Cristo é o salvador do corpo, de que Cristo é o cabeça da igreja, que ele vai estabelecer as relações matrimoniais, e Paulo chega a dizer no verso 25 assim, vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E no verso 28 ele diz, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Percebeu que coisa interessante que Paulo faz um resgate do Gênesis aqui? Um resgate de um período onde não havia inclusive pecado. Uma universalidade. O livro de Gênesis ele traz ali nos capítulos iniciais algumas universalidades. Entre estas, você vai encontrar o casamento. Deus é quem diz em Gênesis 2, 24, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Paulo está legitimando a sua fala em cima de um texto bíblico do Antigo Testamento. E qual é a relação de marido e mulher? Que tipo de submissão é que Paulo está falando? É uma submissão de opressão? É uma submissão de violência? Quer dizer, esse texto de Paulo vai legitimar a violência contra a mulher. Só se você ler o texto errado. Só se você não fizer uma exegese correta. Porque Paulo claramente está dizendo qual é a relação. A relação do homem para com a mulher é a relação de Cristo para com a igreja. E pelo amor de Deus, como é que Cristo trata a sua igreja? Eu acredito que se um marido conseguir tratar a sua esposa como Cristo trata a sua igreja, eu tenho certeza que nenhuma esposa se sentirá oprimida, se sentirá abaixo, ela se sentirá inferior, porque não é assim que eu, como igreja, me sinto em relação a Cristo. Você, como igreja, como corpo de Cristo, qual é a sua relação para com Ele? Você olha para Jesus com medo? Ah, Senhor Jesus, Ele vai me bater, Ele vai, se eu não obedecer, Ele vai me acabar aqui, Ele vai... Que tipo de relação você tem com Jesus Cristo? Qual é a relação que você desenvolve como igreja com Jesus Cristo? É essa relação que deve haver da mulher para com o seu marido. E qual é a relação do marido para com a mulher? É a relação de amor, de cuidado, de zelo, de proteção, porque é assim que Jesus trata a sua igreja. Então, tirar isso do contexto para dizer que a Bíblia legitima machismo é completamente absurdo. A Bíblia não vai legitimar machismo sob hipótese alguma. Então, se alguém usa esse texto para dizer que aqui há machismo, é porque não entendeu a Bíblia. É porque tirou o texto fora do seu contexto. Mas vamos continuar vendo um pouco mais do vídeo. Vamos analisar um pouco mais do vídeo. Então, se queremos ser cartas para o novo mundo, e se a igreja quer ser carta para o novo mundo, nós vamos precisar atualizar a Escritura, e vamos ter que fazer essa atualização e ter essa coragem de enfrentar os pecados de gênero da nossa sociedade. Gênero? Como assim? De enfrentar a questão da homossexualidade, da homoafetividade e dos gays que frequentam as nossas comunidades, estão dentro das nossas comunidades, mas continuam sendo condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. Pasmo.
Pasmo. Querido, você pode querer atualizar a Bíblia quantas vezes você quiser, da forma como você quiser, mas uma coisa você não vai conseguir mudar. Que Deus disse ao homem: deixará o homem seu pai e sua mãe e iniciar a sua mulher, e ambos serão uma só carne. O que Deus estabeleceu no Gênesis foi uma relação matrimonial, monogâmica, heterogâmica, onde o homem deixa o seu pai e sua mãe, une-se a sua mulher e então eles são uma só carne. Qualquer coisa fora deste padrão não recebe respaldo bíblico. Mas pode atualizar a Bíblia quantas vezes você quiser, mas só se você quiser espancar mesmo a Bíblia para ela dizer aquilo que ela não está dizendo. Quando você vai à Bíblia, em Levítico capítulo 20, o verso 13, ali diz que quando um homem se deita contra o homem como se fosse uma mulher, eles cometem abominação. Você pode querer atualizar a Bíblia como for. Você pode querer mudar a Bíblia, você pode querer fazer com que a Bíblia diga o que você deseja. Mas você não vai mudar o fato de que este tipo de relacionamento é um relacionamento que, aos olhos de Deus, é uma abominação. Aqui nós não estamos falando contra a pessoa, aqui nós não estamos pregando preconceito, aqui nós não estamos dizendo que a pessoa A ou B é menos amada por Deus, não tem nada a ver com isso. Uma coisa é eu dizer que a tua atitude está errada, ela é contrária à Bíblia, ela é contrária a Deus. Outra coisa é o amor de Deus por você, são coisas distintas, tá? Não é a mesma coisa, mas eu quero só usar um outro exemplo completamente diferente para que você entenda. Um indivíduo que ele entra num banco, ele pratica um assalto, certo? Ele praticou um assalto. O que ele fez foi certo? Não, ele transgrediu um mandamento de Deus. Então aquele homem, ele é menos amado. Deus odeia aquela pessoa porque aquela pessoa fez aquele assalto? Claro que não. O amor de Deus é incondicional por todo ser humano. Mas uma coisa é eu dizer que Deus ama a pessoa. Outra coisa é eu dizer que o que ele fez não tem problema nenhum, não. É só atualizar a Bíblia que o assalto dele vai estar todo tranquilo, está tudo belezinha, está tudo resolvido. Atualiza ali os 10 mandamentos, atualiza a Bíblia e pode assaltar à vontade. Afinal de contas, você estava precisando de dinheiro, você não tinha dinheiro, a sua família é pobre, está passando por necessidade. Vamos atualizar a Bíblia? Está passando por necessidade, então vai lá, faz um assalto e resolve a sua vida. Porque Deus te ama. E se a gente atualizar a Bíblia, quem sabe a gente vai conseguir aí legitimar os assaltos, né? A gente vai conseguir legitimar o roubo, o furto. Não é bem assim. Atualizar a Bíblia não vai mudar o conceito universal daquilo que é pecado. Então eu não posso simplesmente chegar e dizer que as relações que foram mencionadas pelo pastor, elas, com a atualização da Bíblia, serão aceitas. Eu devo amar o pecador, eu devo abraçar o pecador. Pessoas que têm esta condição, pessoas que chegam para mim como pastor e dizem: olha, pastor, eu já tive vários casos assim. Ao longo do meu ministério, várias pessoas já chegaram para mim para dizer: pastor, eu enfrento essa dificuldade e eu quero que o senhor me ajude. A gente vai orar, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai mostrar qual o propósito de Deus para ela. E eu não, sob hipótese alguma, vou dizer: olha, Deus ama menos você por causa disso. Todos nós somos pecadores, estamos debaixo desta maldição que é o pecado, mas quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós aceitamos a graça de Cristo na nossa vida, esta graça nos transforma, ela muda. Eu não posso continuar sendo a mesma pessoa. Se eu era ladrão, eu deixo de ser ladrão. Se eu era um adúltero, eu deixo de ser um adúltero. Se eu cobiçava as coisas do próximo, eu deixo de cobiçar. Se eu tinha qualquer que seja o pecado, inclusive este, eu vou abandonar. Entende? Então eu preciso olhar a Bíblia e seguir a exegese bíblica. Não é atualizando a Bíblia que vai legitimar ou que vai tornar certo determinados comportamentos. Então a prática, ela é errada. A prática, ela vai ser sempre uma abominação aos olhos de Deus. Ponto. Ponto. Eu não vou discutir isso aqui. É o que está escrito na Bíblia. Se você não concorda, é direito seu. Mas eu não posso simplesmente
porque eu tenho a ideia de que isso é uma bobagem, de que pode, que está tudo bem, que eu vou fazer uma atualização na Bíblia e pronto, a partir de hoje o princípio bíblico de que um homem deve se casar com uma mulher e que ambos vão ser uma só carne, um casamento monogâmico, heterogâmico, estabelecido por Deus, de que isso pode mudar. Basta fazer uma atualização. Não é assim. Não se faz teologia dessa forma. Precisamos ser honestos, precisamos ser bíblicos, precisamos respeitar a Bíblia. Isto é uma afronta ao texto sagrado. Com todo respeito, isto é uma afronta ao texto sagrado. Nós não podemos nos dar ao luxo de, porque eu não concordo com determinados procedimentos, com determinados comportamentos, simplesmente querer fazer uma atualização na Bíblia para que a Bíblia se adeque à minha realidade. Eu vou terminar o vídeo assistindo mais um pedaço para a gente poder comentar. Nós precisamos enfrentar a questão do machismo, da misoginia, do racismo dentro das nossas comunidades. Cuidar das vidas pretas, cuidar das crianças que são abusadas, cuidar das mulheres que são estupradas, que sofrem violência todos os dias. E muito disso legitimado por versículo. Não é mais admissível. Uou! Não, desculpa, mas aqui eu tenho que discordar frontalmente. A Bíblia, sob hipótese alguma, vai legitimar violência contra a mulher, contra a criança, contra a pessoa porque tem uma pele escura. De jeito nenhum, gente, isso aqui é um cúmulo do absurdo. Desculpa, pastor, mas não dá para concordar com a sua fala. A Bíblia não legitima esse tipo de atitude. A má compreensão da Bíblia pode levar uma pessoa a pensar assim. Mas dizer que a Bíblia, que é legitimado por versículo, que a Bíblia ela vai, de alguma maneira, dar vazão ao pensamento de que eu posso tratar o próximo com violência. Gente, na verdade, a boa compreensão da Bíblia, o bom estudo da Bíblia, uma exegese, uma hermenêutica correta da Bíblia vai levar o ser humano exatamente ao contrário do que foi dito. Você não precisa de nenhuma ideologia moderna para interpretar a Bíblia, para combater os problemas sociais. Você pode defender a pessoa preta, você pode defender os direitos da criança, você pode falar contra o abuso, contra a mulher, contra a criança. Sabe, tá me parecendo a história daquele indivíduo que estava preocupado, sem saber o que fazer, e ele diz, puxa, o que Deus tem para minha vida? Eu estou quase a ponto de me matar, mas deixa eu ver aqui o que Deus quer dizer para mim. Ele abre a Bíblia assim aleatoriamente, coloca o dedo lá, e quando ele lê, Judas, levantando-se, enforcou-se. Nossa. Não. Deus deve querer dizer outra coisa. Eu acho que eu li o texto errado. Aí ele abriu em outra passagem, colocou o dedo, e aí ele lê, vai tu e faze o mesmo. Não, realmente. Deus quer que eu me enforque. Deixa eu ir lá me matar. Pelo amor de Deus. Somos irresponsáveis de tratar a Bíblia assim. Pegando um texto aqui, pegando outro texto ali, para dizer que a Bíblia vai sugerir, que a Bíblia vai dar a ideia de que a gente pode praticar qualquer tipo de violência contra o ser humano, ou que a Bíblia vai dar a ideia de que você deve tratar a pessoa com uma cor, seja ela branca ou preta, ou qualquer cor, ou qualquer raça, e a Bíblia vai legitimar isso. Gente, isso para mim é um absurdo. Eu não posso concordar com isso. A Bíblia não me dá esse direito. Agora, se você faz uma exegese equivocada da Bíblia, se você não conhecer a Bíblia profundamente, se você quer pegar trechos isolados da Bíblia para legitimar as suas ações infames, machistas, misóginas, feministas, se você quer usar a Bíblia para pregar o racismo, para pregar qualquer coisa, você vai conseguir. Como disse o meu professor, basta tirar um texto do seu contexto. Mas o cristão responsável, independentemente de religião, ele vai usar a Bíblia de maneira correta. E ele nunca chegará a estas conclusões. Usando a Bíblia, não. Ele pode chegar a outra. A estas, jamais. Vamos terminar o vídeo. Não é mais admissível fazer a transposição literal da Bíblia Sagrada de 2000 anos para cá. Não é mais possível. O mundo mudou. Não é possível ler a Bíblia como se nós não tivéssemos 2000 anos de civilização humana, 2000 anos de Espírito Santo iluminando a igreja. Não é possível.
Não é possível tratar a Bíblia como um texto que revela verdades absolutas. Não é possível tratar a Bíblia como um texto que revela verdades absolutas. O pastor chegou no ponto-chave da nossa discussão. Sabe, quando nós começamos a colocar as nossas lentes para estudar a Bíblia, a gente vai chegar nesse ponto aí. Sabe qual o ponto? Relativização. A Bíblia torna-se relativa. Sua verdade não é a minha verdade. Você pensa de um jeito e eu penso de outro. Mas a Bíblia não apresenta verdades absolutas. Ao dizer que a Bíblia não traz verdades absolutas, nós relativizamos a palavra de Deus. E na relativização da palavra de Deus, o ser humano passa a ser a própria consciência. Eu vou determinar o que é certo e o que é errado. E aí é dentro dessa perspectiva líquida de que Balmer falou, que está atingindo a teologia, que nós nos perdemos. Nós mergulhamos nessa teologia líquida. Nós mergulhamos nessa teologia antibíblica e usamos a Bíblia apenas quando me convém, porque o texto em si não é o mais importante. O importante é o que está nas entrelinhas. Bom, e quem determina o que é entrelinha? Eu mesmo. Porque a tua entrelinha é uma, a minha entrelinha é outra. Percebe? Isso aí é um reflexo do iluminismo, desde que houve a Revolução Francesa, que a teologia vem sofrendo. Ali nos princípios do século XVIII, XIX, a gente já vai vendo isso ganhando força. Julius Wellhausen, ele começou uma escola conhecida como a crítica da fonte. Eu não vou explicar isso aqui agora, mas Julius Wellhausen ele estabeleceu ali a crítica da fonte, onde ele começou a criticar a Bíblia e ele sugeriu um modelo novo que revolucionou na época e trouxe muitos problemas, e essa ficou conhecido como a alta crítica. Depois você faz uma busca, uma pesquisa sobre o que seria a alta crítica. Eu tenho até um vídeo que eu fiz sobre isso, quando eu falei do livro de Gênesis, eu fiz uma análise do livro de Gênesis. Então a alta crítica vai começar a dissecar a Bíblia como se fosse um cadáver. Entende? Então, não, quem escreveu esse capítulo? Não, isso aqui não foi Moisés. Pentateuco não foi Moisés. Quem escreveu o capítulo 1 de Gênesis foi uma pessoa. Quem escreveu o capítulo 2 foi outra. Então aqui você tem a fonte javista, a fonte eloísta, a fonte sacerdotal, e aí vai. Com o passar dos anos, cada vez mais as ideologias modernas, contemporâneas, começaram a invadir a Bíblia. E aí chegamos ao ponto de dizer que a Bíblia não tem verdades absolutas. Eu quero dizer para você que me assiste. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há uma verdade absoluta. Jesus Cristo e sua palavra são verdades absolutas. Jesus Cristo é a verdade absoluta. E a Bíblia é a expressa palavra de Cristo. Eu não posso desvencilhar Cristo como verdade absoluta de sua palavra. E se Cristo é a verdade, eu preciso entender que a sua palavra também é a verdade. E é uma verdade absoluta. Vamos ver João 17:17 para a gente encerrar. João capítulo 17 e o verso 17, Jesus diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Não é relativa, não. Não existem verdades absolutas. Desculpa, esse pensamento não procede de Deus. Não tem a assinatura do Espírito Santo. A assinatura do Espírito Santo é assim, olha. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quer encontrar a verdade? É aqui. Não são nas ideologias. E se você se apegar à palavra de Deus, buscando a palavra de Deus como fonte de vida, você não será enganado. Por mais que tenham teólogos famosos e que digam que não há verdades absolutas, contrariando o que está escrito na palavra de Deus, eu desafio você, querido, que me assiste. Permaneça firme à palavra da verdade. Ela é a verdade. Jesus é a verdade. A sua palavra é a verdade. Verdade absoluta. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.